Vamos aprender como importar a tabela de pontos em formato CSV. Mas antes eu vou mostrar como é uma tabela neste formato. Na verdade, ela é uma tabela, como vocês estão vendo aqui, em formato de texto. Então, o que separa uma coluna da outra, já que ela está em texto, são os separadores, que neste caso aqui é vírgula. Então, vocês estão vendo aqui a primeira coluna, o nome da primeira coluna é NR, que representa número. A segunda é lat, a terceira é long. Então cada uma está separada por um separador, né? Neste caso aqui é vírgula. Mas também é usado ponto e vírgula, tabulação ou outro separador. Então aqui na primeira linha você tem a descrição da coluna, né? Dos nomes das colunas. E a partir da segunda linha você já tem os dados. Então sempre também separados por vírgula neste caso. Então a primeiro item aqui é o número, relacionado ao número, NR. O segundo item, que está entre a primeira e a segunda vírgula, é o lat, né, como você tem aqui. Então assim sucessivamente, cada item é separado por vírgula do outro, que indica a separação da coluna. Bom, já que você já conhece como é esse formato, agora nós vamos importar esta tabela. Então para isso nós vamos clicar em arquivo, importar tabela de pontos, e aqui nós vamos selecionar o arquivo, vamos buscar ele. Então nós clicamos em arquivos para indicar o diretório onde ele se encontra. Vamos selecionar a pasta, vamos procurar Cipancidade. Então aqui no tipo do arquivo eu seleciono o tipo CSV, que é o arquivo que eu quero importar. Então está aqui arquivos ASCII ou CSV. Vou selecionar o arquivo que eu quero, que é esse FireSpot. Vou mandar abrir. Então aqui ele faz uma primeira pergunta e ele manda eu entrar com caracteres que é separador. Então aqui você tem uma lista de caracteres que podem ser utilizados, que é vírgula, ponto e vírgula, espaço, tabulação ou outro caractere. Então no caso lá que nós vimos, o arquivo está separado por vírgula, então vamos selecionar vírgula e dar OK. Agora ele pergunta se a primeira linha é cabeçalho. Então, como nós vimos aqui no arquivo, a primeira linha é o cabeçalho das colunas, que indica o nome de cada coluna. Então, NR, lat, long e assim sucessivamente. Então, ele pergunta se a primeira linha é cabeçalho, eu digo que sim. Agora ele manda verificar o nome e o tipo das colunas, porque quando você importa a tabela, ele não sabe que tipo de coluna, se é texto, se é número, então você tem que dar essa indicação. Então eu dou OK. Tá, então o arquivo FireSpot foi importado e aqui está a tabela. Ó. A primeira linha era o cabeçalho, então ele colocou no nome de cada coluna, ele colocou aquele cabeçalho que indicava na primeira linha. E aqui ele colocou os dados referentes a cada coluna. Então, como ele pediu para mim verificar o nome e o tipo de cada coluna, então vou fazer. Então aqui a primeira é o número, ou NR. Então aqui está NR, né? Então eu clico em cima dela. Se eu quiser mudar o nome, eu posso mudar, ou se eu quiser deixar. Então vamos colocar um outro nome, vou colocar número. Então esse número aqui, aqui ele está marcado como texto, eu vou colocar ele como inteiro. Então vou mudar, mudei o nome e o tipo dele. Então toda mudança que eu fizer de cada coluna eu tenho que fazer a mudança e mandar aplicar. Então agora ela já aplicou e já está OK. Já veio para cá o nome dela e o tipo dela. Então aqui a latitude, ela também está como texto. Então neste caso, como ela tem casas decimais, então ela não pode ser inteira. Então ela vai ser o número real. Então eu faço essa mudança e mando aplicar. Mesma coisa para longitude. Mudo para real o tipo dela, posso deixar esse nome e mando aplicar. Quando acontece algum erro de nome, ele dá esse aviso dizendo que tem que trocar, ele dá alguma sugestão, eu dou OK. Ele colocou aqui um underline, talvez porque tivesse um espaço, então ele não aceita espaço no nome da coluna, então no lugar do espaço ele colocou um underline, uma linha embaixo. Então eu mando aplicar e está OK. Você pode mudar todos os campos da sua tabela. Tá? Temos vários dados aqui. Nós temos aqui questão de alguns dados aqui referente à data, se você quiser mudar para data também. Então, mas o que interessa aqui para a gente exportar essa tabela a princípio é só
a latitude e a longitude. Então nós já mudamos e está ok. Eu posso indicar aqui a projeção dela, porque ela não veio indicado, então eu tenho que indicar qual é a projeção do arquivo. Então eu clico em projeção, vou mudar aqui a projeção dela, que este dado está em latitude e longitude. O datum dela é WGS84, então eu faço a mudança e mando executar. Então já indiquei a projeção. Outra informação importante que nós temos que dar na hora de importar a tabela é a informação da geometria. Então ele pergunta assim, qual o campo da coluna que tem as coordenadas y e a coordenada x. Então a coordenada y é a latitude e o x é a longitude. Então eu tenho que indicar para ele quais são as colunas da minha tabela que tem essa informação. Então aqui ele já me selecionou, que são as 3 colunas que eu disse que são números, as outras todas estão como texto, né? Mesmo aquelas que possuem números, vamos por exemplo aqui, essa aqui que tem números, mas ela está como texto. Se eu quiser mudar ela para número, vamos colocar aqui para real, por exemplo, eu mando aplicar. Então, só a partir de agora que ele vai considerar este dado como número. Então, eu mando aplicar. Então, agora quando eu venho aqui nas coordenadas, ela já aparece. O número de dias sem chuvas já aparece aqui na relação, porque ela também é um número. Então, eu tenho que indicar aqui qual é a latitude. Então, neste meu caso aqui, está pelo próprio nome. Coordenada y é a latitude. E a coordenada x é a minha longitude. Tá? Então, eu já importei o arquivo. Está tudo ok, já mudei a projeção, já mudei o nome e o tipo da coluna, já indiquei as informações de geometria. Então está tudo ok, eu mando executar. Então ele vai processar os dados. Ele pergunta se eu quero visualizar os dados, digo que sim. E aí está os meus dados, tudo pronto, já foram plotados no meu mapa da forma adequada.